Sejam todas bem-vindas. Quero ler uma passagem em Isaías 55:3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Somos mulheres de Deus, amém? Mulheres virtuosas. Então precisamos, como mulheres de Deus, saber o que Deus pensa sobre cada situação da nossa vida em que vivemos, para termos não os nossos pensamentos e sim os de Deus, termos a mente de Deus, a mente de Cristo, para então podermos andar no caminho do Senhor e não nos nossos caminhos, amém? Para podermos ser transformadas pela renovação da nossa mente, conforme diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, é uma condição, irmãs, experimentemos qual a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Amém? É na nossa mente, irmãs, onde tudo começa. Vamos tomar decisões conforme interpretamos as situações nas nossas vidas, e isso define como agiremos. Por isso, irmãs, é importante que nós inclinemos os nossos ouvidos nessa tarde, que a irmã Magda vai nos trazer essa palavra abençoada, e assim a nossa alma viverá. Se conseguirmos entender o que Deus pensa na nossa situação em que vivemos, teremos os pensamentos de Deus. E a nossa mente, irmãs, é um caminho vital para entendermos o caminho e a vontade de Deus. Portanto, inclinemos nossos ouvidos e ouçamos o que Deus irá nos falar aos nossos corações nessa tarde. Amém? Vamos orar. Te damos graças, Senhor, por essa tarde. Abençoamos esse encontro, Jesus. Ó Pai, ajuda-nos pelo Teu Espírito a ter os Teus pensamentos e andar nos Teus caminhos. Abençoa esse grupo de mulheres e suas famílias neste final de ano cada vez mais. Levanta tuas mãos e comece a adorar o Senhor. Adore a Ele nessa tarde. Aleluia. Essa tarde é uma tarde de alegria, mas também é uma tarde de reencontros, não somente entre nós, mas um reencontro com o Senhor, restituição, e que possamos estar com os ouvidos abertos para entender o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Um dia eu vi
mulher chorando pelo jardim, perdeu a inocência, seus erros e os seus fracassos. Era um fardo pesado, não podia mais sorrir. Eu vi uma mulher ferida numa prisão, seus medos lhe atormentavam, as marcas do seu passado paralisaram seus sonhos, deformaram a visão. Eu vi quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias caíram, os inimigos fugiram, e agora eu vejo, olho pra ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida nessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima nas suas mãos, escolhida nesta geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida nesta geração. Aleluia. Feche os teus olhos por um instantinho. Erga a tua voz, vamos declarar: te amo, Deus. Diga: tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Erga a tua voz, erga a tua mão, declare: és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me queima o fogo,
na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus, tu és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, és fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Uma boa tarde, queridas irmãs. Como a irmã que orou disse que está uma linda visão aqui de cima, realmente. Muito bonito chegar aqui, encontrar esse ambiente decorado, preparado para receber, né, as irmãs, para esse momento de comunhão, de louvor e de adoração ao nosso Deus. É tão importante em dias tão agitados, dias de tantos afazeres, correrias, um momento em que nós podemos parar um pouco, junto com as irmãs, com as amigas, desfrutar de uma comunhão agradável e da palavra do nosso Pai. Amém? Então, uma alegria estar aqui com vocês, né? Desde que a Thaís falou comigo, passei a orar, meditar e ver. Ela até falou que vocês têm um tema. E vocês se chamam, né? As irmãs, as mulheres aqui, virtuosas, Novo Hamburgo. E ser virtuosa é ter as virtudes, né? É ter a graça, assim como nós cantamos, uma vida transformada, uma vida que foi purificada e uma vida que então pode servir ao Senhor. Até tem um celular aqui, não sei se é de alguma de vocês, que pode estar precisando. E nós, para servirmos a Deus, para podermos, com alegria, servir e ser uma mulher virtuosa, nós precisamos ter um coração limpo, um interior trabalhado e tratado, transformado, como a Aurica leu aquele texto, né, que nós vamos ser renovadas, nós vamos ser transformadas pela renovação da nossa mente. Nós passamos a ter a mente de Cristo a partir do momento que nós nos convertemos. Entra a vida de Deus, e não vivo mais eu, mas então Cristo passa a viver em mim. Amém? Eu vou assim contar um pouquinho para vocês. Hoje eu vim com a querida Dayana, né, que ela e o seu esposo me trouxeram aqui, estão me acompanhando. E nós temos desfrutado ao longo desses anos da bondade de Deus na nossa vida, e eu posso dizer para vocês que tenho desfrutado. Quando eu canto essa canção, eu canto de coração realmente, que a bondade de Deus, como diz no Salmo 23, ela vai nos acompanhar
certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós temos que crer, nós temos que confiar, mesmo que hoje, né, a situação do país, a situação do mundo, a situação não está muito favorável, digamos assim, as coisas são difíceis, tempos difíceis esses, mas a palavra de Deus já falou sobre isso. E a nossa força, a nossa confiança devem estar sempre no nosso Deus, que é dele que vem, né? A nossa força, o nosso ânimo, a nossa alegria, porque ele cuida de nós em todo o tempo, com a sua bondade e amor. Então, eu meditei nos textos sobre como nós podemos ser uma obreira, uma pessoa, uma mulher aprovada por Deus. E, como vocês sabem, né, já nos conhecem há tempo, nós temos 30 anos de congregar, 35 anos estamos completando agora de cruzadas de fé. E ao longo desse tempo, eu era bem jovem com os filhos pequenos, hoje já sou uma avó, e posso dizer que Deus tem sido bom, e como é bom quando eu encontro vocês, encontro irmãs que se converteram lá no início do ministério, vocês que chegaram depois, como é bom ver aqueles que estão permanecendo firme no Senhor, porque esse é o segredo da vida cristã, é permanecer, é perseverar, porque tem desafios, né? Tem as situações que acontecem, mas quando nós vamos para a palavra e perseveramos, nós somos pacientes, esperamos no Senhor, colocando em prática a sua palavra, nós vamos ver como Ele é bom e como essa palavra se cumpre na nossa vida. Então, eu vou testemunhar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido esse tempo todo. E queria ler com vocês em 2 Timóteo 2, 21. E aconteceu uma coisa inusitada hoje, que eu estou com a Bíblia da Dayana, porque eu fui me encontrar com eles. E aí acontece que eu esqueci a minha Bíblia em casa com o meu esposo. Acreditem, né? As coisas que acontecem. E aí, o Isés me mandou uma foto do meu esboço, e eu estava ali copiando ele. Mas deu tudo certo. Deus é bom. E aí, não vou falar nada mais do que a palavra, né? E da bondade de Deus em me socorrer também. Que bom que tem esses recursos hoje, né? Porque podia ter passado em casa, mas aí não precisava. Vamos botar a fé em ação também, né? Coisas da vida. Então, 2 Timóteo 2:21 nos diz assim: assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Se fala muito em obra, né? Em serviço, e às vezes se mistifica um pouco a questão espiritual, a obra de Deus, e nós precisamos ir para a palavra e ver o que ela nos diz, né? Aqui Paulo está falando, o subtítulo desse capítulo 2, ali a partir do 14, diz: um obreiro aprovado. E todos nós queremos ser aprovados por Deus, né? Mas a nossa aprovação não é uma aprovação natural, não é uma aprovação vinda do meu esforço, né? Entra o nosso esforço no sentido de ter uma vida disciplinada, em ler a palavra, conhecer essa palavra e colocar ela em prática. Porque quando a gente coloca em prática, a gente vai vivenciar a palavra. Então, aqui Paulo está dizendo, né? Então, assim, se alguém se purificar, vai ser um utensílio útil, vai ser um utensílio de honra ao seu Senhor. E eu li numa Bíblia que eu ganhei do meu filho, uma Bíblia que se chama Mensagem na linguagem contemporânea. Hoje temos muitas versões da Bíblia que nos facilitam também para entender, quando a gente quer pesquisar. E diz assim esse texto de Timóteo, nessa versão dessa palavra, dessa Bíblia: numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes para lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares finos e outros para recolher as sobras.
Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor para os seus convidados. Quando se vai servir algo, o importante é que o utensílio seja limpo, né? O Isaías sempre usa um exemplo de um garçom que vai servir uma fina comida numa bandeja linda, mas está com a roupa suja, com as mãos sujas, e as pessoas rejeitam, né, essa comida. Então, nós somos servos, nós somos como os garçons que vamos servir a palavra de Deus, que é o alimento. E nós precisamos, então, estar com uma vida limpa, uma vida purificada. Assim como os garçons que vão estar servindo, eles precisam estar adequadamente vestidos de uniforme, estar limpos, e um prato limpo. Quando se senta numa mesa, se vai a algum lugar, um restaurante, a toalha suja, isso tudo já dá uma má impressão. Então, a nossa vida precisa ser purificada de erros. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós vivíamos num mundo, né, no sistema do mundo, praticando erros, praticando coisas que sujaram a nossa vida. E uma vez salvos, então, nós somos limpos. Mas também há aquelas coisas que vêm, que querem, né, se apegar, que querem grudar no dia a dia, que nós temos que cuidar e limpar a nossa vida. E essa limpeza, ela vai sendo diariamente através de uma vida de comunhão com Deus e de leitura da palavra. Não tem como vivermos uma vida cristã e ser útil a Deus se nós não conhecermos a palavra de Deus, não conhecermos aquilo que Ele deixou escrito para nós. Já deixou tudo escrito, tudo fácil para que a gente siga, para que a gente ande nessa palavra, porque aí nas mais diversas situações que nós vivemos, nós vamos ter a palavra para aplicá-la naquela situação. O Espírito Santo vai lembrar. Então aqui Paulo está falando para Timóteo, né? E ele dá uns recados quando a gente vai lendo aqui, né, a partir do 14, né? O que tinha que fazer, como que eles tinham que, do que ele tinha que se purificar, né? Fala assim no versículo fuja das paixões, né? Aqui no 22, da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, né? Porque elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão. Então, assim, tudo isso para quê? Para que as pessoas se arrependam, né? Para conhecerem a verdade. Sempre tem um fim proveitoso. Não é para que Timóteo se sobressaísse, mas é para que Timóteo pudesse ser útil, para que Timóteo pudesse desempenhar aquele ministério que ele havia sido chamado. Então, quando diz, né, fuja, e o versículo 2 que nós lemos, o primeiro, fala, se purificar desses erros vai ser santificado. E o purificar é um processo de viver uma vida moralmente limpa. Diariamente nós vamos estar nos purificando. Nós temos que tomar banho, né? Todos os dias devemos, principalmente nesse calor, não é? Ter uma vida asseada, mantermos uma roupa limpa. A roupa a gente não lava uma vez só na vida, né? A gente tem que lavar aquela roupa. Às vezes precisa dar uma caprichada, né? Principalmente na roupa branca, que dá alguma mancha, dá uma amareladinha, e assim é na nossa vida também. Nós para a salvação somos perdoados, né, da nossa dívida com Deus uma vez só. Isso, né, é definitivo, mas aí no andar da caminhada, nas coisas que querem vir, que querem se apegar à nossa vida, nos erros, às sujeiras, isso tudo é um trabalhar do Espírito Santo, então, diariamente, que precisa ser lavado para que haja uma purificação. No Salmo 119, e aí essa é a nossa parte, né? Que se alguém não se purificar, aqui fala, fuja das paixões. E fugir não é passar assim devagarinho, né? Fugir, é evitar. Então tem muitas coisas que nós temos que evitar, que nós temos que fugir delas, andar longe
porque elas não dá nem para chegar perto, para não ser tentado, a errar. Então, aqui Paulo estava dando os conselhos para ele. E nós vemos pela vida dele que ele seguiu, né, o ministério dele, um jovem como ele era, que foi Timóteo. E no Salmo 119, 130, então, nos diz: a revelação das tuas palavras traz luz. Noutra versão fala esclarece. Isso quer dizer, ela dá entendimento ao simples. A palavra de Deus, ela nos esclarece, ela traz luz. E ela vai, então, nos orientar nessa caminhada, dia a dia. Amém? E não é, né, pela força natural de nós mesmas que nós vamos nos purificar, mas é assim, então, acolhendo a palavra, como diz esse salmo, a palavra esclarece. É uma prática diária. Nós devemos ter o hábito de ler a palavra e de orar diariamente. Diariamente, porque essa palavra é um alimento para o nosso espírito. Nós alimentamos o nosso corpo, procuramos comer comidas saudáveis, mas e o espírito? Nós vamos ler uma vez só a Bíblia na semana ou no mês? Não, nós devemos todos os dias, assim como a gente toma o café, né, faz as refeições, nós devemos também ler a palavra e colocar essa palavra no coração, acolher essa palavra e viver essa palavra, praticando-a diariamente, porque o objetivo é que a gente seja útil a Deus, vivendo uma vida útil, não desperdiçando essa vida que nós recebemos de Deus, porque é algo precioso. Jesus deu a vida dele por nós na cruz, morreu, para que nós tivéssemos vida, e uma vida em abundância, e também desfrutássemos, né, dessa abundância na nossa vida, frutificando e abençoando as outras pessoas. Porque para ser útil tem que deixar para trás coisas que atrapalham, como Paulo falou para Timóteo, ter uma conduta moral, de caráter, manejar bem a palavra da verdade, né, ter atitudes de fé. E devemos ser santos em tudo, assim como é santo aquele que nos chamou. E às vezes a gente pensa, mas como que a gente vai conseguir? Isso é tão difícil? Não é difícil. Quando nós temos um coração dócil a Deus, quando nós acolhemos a palavra com mansidão, quando acolhemos como ela é, palavra de Deus, essa palavra vai transformando a nossa vida, essa palavra vai salvando a nossa vida. Eu digo isso para vocês, né, como um exemplo, porque eu aprendi a descansar em Deus e tenho aprendido a cada dia a confiar nele, a descansar nele, nessa outra fase da vida que eu estou agora, né? Quando a gente é novo, a gente não se preocupa com algumas coisas, aí vai chegando a idade, já cuidei da mãe idosa, agora tenho uma tia de 98 anos que nós cuidamos, e aí a gente começa a ver, pensando, daqui a pouco nós estamos chegando, nós estamos indo, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não envelhece conosco no nosso coração, né? Deus vai ser conosco em todos os dias, em todas as fases da nossa vida. Para ti, jovem que estão aqui, nós vemos exemplo na palavra de tantas mulheres em tantas situações inusitadas que serviram a Deus, que foram de exemplo, que foram de ânimo, que foram de coragem para outras pessoas, de incentivo, como a serva da esposa de Naamã, uma jovem menina que foi levada cativa. Pensem bem, a gente lê a palavra, acha assim bonito, mas às vezes a gente não pensa bem nos detalhes que isso traz. Uma menina cativa, escrava, isso quer dizer, né? Ela tinha sido levada, e estava lá trabalhando num outro país, com outra cultura. Mas essa menina, ela mostrou que ela era uma serva útil da sua tenra idade, porque ela disse para sua senhora, quando Naamã estava com lepra, se ele conhecesse o profeta que tem na minha terra, ela ia ser curada. E assim aconteceu. Então ela foi uma testemunha, um vaso útil ali, numa situação totalmente adversa. Mas ela pôde, porque Deus estava com ela. E assim nós temos que crer que Deus está conosco também, em qualquer situação, na mais inusitada que possa acontecer. Então nós vemos exemplo de mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres casadas, mulheres viúvas,
mulheres idosas, como também a Ana, que estava no templo quando Jesus foi apresentado, ela pôde, uma mulher que estava ali servindo a Deus. Então, não tem impedimento para nós, ou algum empecilho, que muitas vezes, isso é o nosso natural, né? A gente quer fugir, né? De agir, fugir de fazer alguma coisa, a gente, mas eu não posso, eu não tenho capacidade, mas não é a nossa capacidade, é sim a de Deus. Porque desde o momento que eu disse para Deus, Senhor, eu não gostaria de fazer algumas coisas, não gostaria de estar falando assim, tinha uma vergonha que eu digo para vocês, muito tímida, mas eu disse, Senhor, se Tu queres, eu vou fazer aquilo que Tu tens para mim. Não sei o que Tu tens, mas eu vou fazer o que Tu tens. O meu marido tinha um chamado, e eu, como sua esposa, tinha que acompanhá-lo, eu tinha que ter um coração também dócil ao Senhor, voltado para a palavra, para poder ajudar tantas mulheres como eu ajudei, e que isso é tão abençoado, é tão bom quando tu vê o agir de Deus através de ti, quando tu acha que tu não pode fazer, mas quando tu confia na palavra, quando tu te rende à palavra, é Deus através de nós agindo, amém? Então, assim, quando nós temos esse coração, procurando ser santas em tudo, é possível, mesmo nesses dias, é possível ser santa, é possível ter uma vida limpa. A gente sempre volta para a palavra, sempre vai para a palavra, em todos os momentos, e aí nós vamos ser vencedoras. Lá em 1 Pedro 1, 22 fala, né? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. É dessa maneira, é obedecendo a verdade, que nós vamos, então, ter a nossa vida sempre purificada, ter o nosso interior tranquilo, sem acusações, porque o diabo, ele acusa, ele vem com mentiras, ele vem com medos para nós, mas nós não precisamos, nós precisamos confiar em Deus. Diz assim, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Quem é purificado tem um coração puro, né? E o nosso coração vai se manter puro se nós nos mantivermos em comunhão com Deus, congregando também, porque aí nós somos ajudadas, nós podemos ajudar os outros, e assim nós vamos crescendo e vamos vivendo. Agora um pouquinho adiante, 2 Pedro 1:3. Nos diz assim, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, é por meio do poder de Deus, todas as coisas nos foram concedidas. Então, para que eu seja útil a Deus, aqui o subtítulo, né, é a prática das virtudes cristãs e os seus resultados. Sempre quando nós praticamos a palavra, nós vamos ver o resultado. Porque quando nós vamos frutificar, vai ser os dons que Deus nos deu, né, que vão estar agindo em nós. E os dons Ele nos dá sempre para um fim proveitoso, para abençoar a sua igreja. Não é um dom para nos adornar, mas é um dom para glorificar a Ele e abençoar a sua igreja. E aí segue assim, por meio delas, né, Ele nos concedeu as suas muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disto, concentrando todo o esforço, os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto bem lindo esse, né?
que nós precisamos, pelo poder de Deus, nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida. É o poder de Deus, é algo tremendo que age em nós, que a gente fica, às vezes, até espantado e surpreso de ver como Deus pode agir quando nós realmente acolhemos a sua palavra. Então, Ele já nos deu todas as coisas, nós só precisamos tomar pela fé, mas nós precisamos ser um vaso limpo. Nós não queremos colocar todas essas virtudes de Deus, a sua bondade, a sua vida dentro de um coração que está machucado, de um coração que está sujo, que carrega a mágoa, ressentimento ou qualquer outra coisa que atrapalha, que impede o andar livre. Então, aqui, essas qualidades, elas precisam, como diz no versículo 8, existir em nós e aumentar. Então, elas devem existir e aumentar. À medida que nós vamos amadurecendo na fé, crescendo na comunhão com Deus, elas vão aumentando em nós e vão nos capacitando para que nós possamos servir, para que nós possamos andar naquilo que Deus tem para cada um de nós. E muitas dessas virtudes, né, são partes do fruto do Espírito Santo na nossa vida, como fala lá em Gálatas, né? O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz. Então, o Espírito Santo vai produzindo esses frutos na nossa vida, essas virtudes, e a gente vai, então, crescendo, amadurecendo e servindo a Deus com alegria. Amém? Em Hebreus 12, 1, esses textos todos são conhecidos, né, irmãs? Nos fala de uma carreira que nos está proposta. Sempre Paulo usa, né, os exemplos do atletismo, de carreira, de corrida, nos seus textos. Provavelmente, onde ele estava, né, ele presenciou muitas, né, dessas corridas, desses jogos que tinha já naquele tempo, né, na Grécia Antiga. Então, aqui nos fala assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esse texto aqui também está nos dando algumas dicas do que nós devemos fazer para poder correr essa carreira, né, que está proposta. Caminhar na nossa vida de uma maneira livre e desimpedida, sem atadura, sem peso, sem coisas que atrapalhem esse caminhar. E quando nós olhamos hoje as Olimpíadas, né, os atletas, nós vemos algo muito moderno, né, e avançado, a começar pelas vestimentas, que são leves, né, são de materiais que facilitam o atleta na sua modalidade. Cada esporte tem um tipo de vestimenta, de material, de calçados, né? Os tênis de corrida, tênis de caminhada, tênis disso, tênis daquilo, e assim, isso vai facilitando o desempenho daqueles atletas, para que eles possam, né, desimpedidos, sem peso. Eu até li num comentário que naquele tempo eles não tinham roupas, né, certo, com aquelas roupas grandes, uma roupa apropriada, não sei como que ficava o tipo de calção, de bermuda que era, mas que os corredores, eles tiravam então a roupa, né, que era aquele excesso de panos, para que eles pudessem correr livremente. E aqui então Paulo está dizendo, né, vocês, para correr essa carreira, nós temos uma grande nuvem de testemunha aqui no capítulo 11, antes de Hebreus, fala, né, dos heróis da fé, daquelas pessoas e os seus exemplos de vida que confiaram em Deus. E aqui ele então está dizendo, para correr essa carreira com perseverança, nós temos que nos livrar do pecado que tão firmemente se apega a nós, né? Tem uma versão que diz tenazmente, e isso é tipo uma cola, né? O pecado quer colar na gente, não quer nos soltar, mas nós temos então que nos livrar de todo o peso, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida cristã, a nossa caminhada deve ser
tirado, nós devemos então deixar e nos vestir apropriadamente, né, com uma vida que nos faça andar e correr livre para glorificar a Deus e ser útil então a Ele. Então, assim, nós temos esses exemplos. E eu vou citar o exemplo de algumas mulheres que estão registradas na Bíblia. Quando a gente lê a palavra, nós vemos as mulheres sempre presentes, né? Eram outras culturas, outras civilizações, costumes diferentes, mas as mulheres estavam lá. Desde o Velho Testamento, como a serva da esposa de Naamã e outras tantas mulheres que serviram, que glorificaram a Deus. A mãe de Moisés, né? Uma situação que ela colocou o seu filho, fez um bercinho e colocou ele numa água, no meio dos juncos. A gente pensa bem, que situação colocar um bebezinho assim, que difícil, mas ela fez aquilo com fé, com coragem. E depois Moisés foi salvo, né? E conduziu o povo de Deus. Então, quando nós estamos na vontade de Deus, no caminho de Deus, Ele vai nos conduzir em todo o tempo, mesmo que as coisas pareçam malucas às vezes, né? Ou pareçam que não vai ter uma solução. Deus, Ele faz tudo bem e faz tudo o melhor, sempre para nós. Então, já que nós falamos de Timóteo aqui nesses textos, tem duas mulheres na vida de Timóteo que são exemplares, né? Quem são elas? A mãe e a avó, a Lóide e a Eunice. E lá em 1 Timóteo 1,5, então, nos fala dessas mulheres. Segunda Timóteo, parece que anotei errado ali. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Então, na vida de Timóteo, essas duas mulheres, a sua avó e a sua mãe, foram importantes, porque essa fé sem fingimento delas formou o caráter de Cristo na vida de Timóteo. Que tem outro texto que fala que ela era uma judia crente, então ela tinha se convertido. A sua mãe era uma judia crente, mas o seu pai era grego, provavelmente não era um cristão, não se converteu, não se fala mais dele, ou quem sabe ele já havia morrido, ela era viúva, e a mãe então ficou, né, com essa tarefa. Mas sempre o que fala, elas prepararam Timóteo para estar pronto quando Paulo passasse, né? Lá naquele primeiro texto que nós lemos, aquele primeiro versículo de 2 Timóteo, que fala assim: se alguém se purificar desses erros, estando preparado para toda boa obra. Aqui nós vemos que Timóteo estava pronto quando Paulo passou, né? Fala lá em Atos 16, 1, 2, né? Que havia um discípulo de nome Timóteo, que os irmãos todos davam bom testemunho dele, e quis, né, Paulo então levar a ele consigo. E o Paulo pôde levá-lo, porque ele estava preparado. Ele havia sido ensinado no caminho da verdade. E nessa verdade, então, que habitou na vida dele, e ele viveu, ele acolheu também a palavra, né? Então, desde a infância, em 2 Timóteo 3,15 também nos fala, né? É um texto tão bonito este, né? 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância, ele está dizendo para ele, né? Quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que lindo esse texto. Permanece naquilo que tu aprendeu, tu sabe de quem tu aprendeu. Isso é tão importante porque ele sabia, ele aprendeu da avó e da mãe.
E provavelmente, quando Paulo diz isso, né, tu sabe de quem tu aprendeu? Elas não só ensinaram, mas elas viveram também. Porque se tu só fala e se tu não vive, aquilo não tem peso, não tem vida. Agora, se a palavra a gente conhece e ela é vida em nós, essa palavra, então, ela vai ter bom resultado, como teve na vida do Timóteo. Aqui diz, naquilo que tu aprendeu e que tu acredita firmemente, né? Ele acolheu essa palavra e desde a infância ele conheceu as sagradas letras e ele recebeu então a salvação em Cristo Jesus pela fé. E assim pôde depois ser um instrumento de Deus, ser um vaso útil para levar outras pessoas também à salvação e ensiná-las nesse caminho da fé. Olha que coisa linda o exemplo dessas duas mulheres. Como nós, como mães, né, como avós, nós podemos abençoar a nossa casa, abençoar os nossos filhos, ensinando a eles a palavra. Porque aí eles vão estar prontos, eles vão estar preparados para viverem nesse mundo, viverem nesse dia a dia, viverem na faculdade, na escola, com tudo isso que é contrário à vida cristã, com todas essas confusões que há, com toda essa diversidade de religiões, mas crendo, sabendo de quem aprendeu e vendo que os seus pais, vendo que tu, mãe ou avó, aquilo que tu fala da palavra é aquilo que tu vive, é isso que vai ser importante e vai ficar gravado no coração deles, amém? Então, tantas as situações, e eram mulheres como nós, não eram umas super mulheres, né? O que faz a diferença é o super Deus, é o poderoso Deus que habita em nós e que nos capacita e que nos conduz. Outra mulher, bem jovem também, que eu quero deixar de exemplo, é a Maria, a mãe de Jesus, que lá em Lucas, no versículo 1, 27, nos conta, né, do anjo que chegou a falar com Maria. E aqui também tem uns pontos bem interessantes na vida de Maria, né? Porque ela era uma jovenzinha também, ela estava noiva, com essa fala do anjo, né? Com essa missão que ela recebeu, também trouxe umas confusões na vida dela, né? Ela não era casada ainda, devia ter tido um monte de falatório sobre a vida da Maria, o que aconteceu, né? Tanto que o José ia abandonar a Maria no silêncio, e o anjo disse para ele, não vai, né? Não vai, é Deus que está operando ali, foi Deus que colocou, né? Foi Deus que, pelo seu Espírito Santo, vai gerar um filho na Maria, que é o Filho de Deus. Então, o anjo foi enviado para ela, e lá no versículo 27, nos diz assim, vamos ler a partir do 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem se chamava Maria. E o anjo disse para ela, né, salve agraciada, o Senhor é com você. E a Maria ficou assustada, né? Pensa bem o que é isso, né? Mas interessante que ela disse lá no versículo 38. O que ela respondeu? Ela conversou com o anjo, né, e disse, mas como isso, né? Eu não estou nem casada ainda. E aí ela respondeu para ele, eis aqui. Então a Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo como você falou. Ela se sujeitou, ela não precisava, né? Deve ter passado um monte de pensamento, um monte de medo na cabeça da Maria, mas se Deus falou, o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, que aconteça em mim, então o que você falou. E o anjo se foi embora. E aí nós conhecemos a história, né, que nasceu Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que agora está chegando o Natal, né, que nós vamos comemorar essa data tão importante, o nascimento de Cristo. E Jesus não veio, né, como eles esperavam, como um rei, como um príncipe, lá num castelo, num palácio. Ele veio simples. E assim Ele quer que os nossos corações também sejam simples, dóceis como o de Maria. Acolham a palavra, vivam essa palavra. E aí possam ser
úteis a Deus. E algo importante, né, uma característica na vida da Maria, ela era do povo, ela conhecia a palavra. Diz que as mulheres, todas as judias, né, tinham essa expectativa de quem seria a mãe do Salvador. Então, ela já conhecia a palavra, por isso que foi mais fácil para ela se sujeitar também. Ela já conhecia as promessas, as profecias que viriam o Messias. Então, quando o anjo chegou, ela ficou surpresa por ser com ela, mas ela já sabia que isso estava prometido, profetizado. Então, como é importante, como a gente viu, Timóteo estava pronto para receber o ministério, o chamado, né? Paulo pôde levar, estava pronto. A Maria também. Ela era do povo, ela conhecia a palavra, ela estava pronta então. Não que ela era perfeita, mas ela estava pronta para acolher a palavra. É isso que nós temos que ter, um coração pronto para acolher a palavra, porque é Deus que vai fazer aí, porque foi Deus que operou na vida dela, assim como na vida de Timóteo também. E é Deus que vai operar na tua vida, na minha vida, quando nós acolhemos essa palavra e deixamos que ela frutifique no nosso coração. E uma outra mulher é Dorcas, que ela era notável pelas boas obras e as esmolas que fazia. Hoje tem um brechó solidário aqui, que é tão importante, né? Que também na igreja tenham as boas obras. E essa mulher fala em Atos 9:36. Ela veio a morrer, como vocês sabem, né? E as viúvas então ficavam chorando, porque ela ajudava e mostravam a roupa, as túnicas que a Dorcas tinha feito para elas. E foram chamar o apóstolo para que viesse até lá. Então, nós vemos aqui, as viúvas naquela época eram menos desassistidas, elas precisavam, se não tinham filhos, famílias, precisavam do amparo da igreja ali, da comunidade, para que elas fossem, né, tivessem o seu sustento, tivessem as suas roupas, as suas vestes, né, fossem cuidadas. E Dorcas era essa mulher notável, nós podemos ler ali em Atos, né, 9:36, esse texto. Em Jope havia uma discípula. Então, uma discípula era uma seguidora de Cristo, né? Chamada Tabita, nome esse que traduzido é Dorcas. E ela era notável pelas boas obras e esmolas que faziam. E aí ela veio ficar doente, adoeceu e morreu. E assim os discípulos ali, né, ouvindo que Pedro estava por ali, chamaram a Pedro e Pedro foi lá. E ela ressuscitou. E aquelas mulheres, né, tiveram alento, ânimo, alegria de novo em ver aquela que tanto as ajudava, tendo vida. Então, nessa tarde eu queria repartir essa palavra com vocês. Uma palavra de fé, de ânimo, de uma mulher, né, que tem vencido, tem caminhado. Nós temos os nossos temores naturais e pessoais, né, cada uma de nós sabe, conhece o seu interior. Temos os nossos desafios, tem desafios familiares, tem tantas situações na vida, os desafios diários, mas nós temos um Deus que é poderoso e que Ele nos deu tudo o que nós precisamos para vencer. Nós precisamos é confiar nele. Que bom que vocês são esse grande grupo aqui de mulheres que podem se ajudar umas às outras, que podem, né, dar a mão, que podem orar umas pelas outras, que podem dar uma ligada, que podem, né, mandar um WhatsApp com uma palavra de ânimo, de carinho, de encorajamento. E nós somos iguais. A diferença é, existem dons, serviços diversos, existem ministérios, mas tudo isso é Deus quem dá, e para o crescimento, para o aperfeiçoamento da igreja. O agir sempre é de Deus quando nós nos sujeitamos a Ele, nos colocamos nas suas mãos e Ele assim trabalha na nossa vida. Paulo disse, né, certa vez eles fizeram um milagre ali, oraram e alguém foi curado, e aí eles já vieram adorar pensando, a deusa Diana, os deuses baixaram aqui, né, lá no templo de Diana, entre nós. Ele, não, pode parar, já iam sacrificar, né, um animal ali para eles, vieram trazendo guirlandas de flores. Ele disse, não, nós somos homens, pessoas iguais a vocês.
né? Nós somos servos do Deus vivo. Então, nós somos pessoas iguais, sujeitas ao mesmo sentimento. E, naturalmente, às vezes somos fortes e às vezes somos fracas, né? Mas o nosso natural, as nossas emoções não podem nos conduzir. Nós temos que ser conduzidas pelo Espírito Santo. Porque se a gente for conduzida pelas emoções, e as mulheres são assim, né? Horas estão bem, horas, né? Tem as TPMs da vida. Então, nós precisamos andar no equilíbrio do Senhor. O Espírito Santo, em todo o tempo, sempre vai dar esse controle, vai agir na nossa vida, nos mesmos sentimentos que nós temos, na hora do medo, da ansiedade, da angústia. Vamos correr para o Senhor, vamos correr para a sua palavra e ali ser alimentadas e fortalecidas, amém? Eu queria orar com vocês. As mulheres são frágeis, né? São coração, sentimento, e muitas vezes se machucam, guardam mágoas, ressentimentos. Isso é peso e vai impedindo, ficam às vezes atadas por essas situações que vão impedindo a elas de andarem, de servirem a Deus por causa de umas coisinhas, de umas picuinhas que o inimigo de Deus vai semeando e vai colocando com a intenção de atrapalhar, a intenção de impedir que tu cresça, que tu avance, que tu viva naquilo que Deus tem para ti. Por isso, vamos colocar diante de Deus, se alguém tem alguma situação que está pesada, para que a gente possa correr, né? Eu não posso correr de sandália, eu tenho que correr de tênis. Eu não posso fazer as coisas, né, de sapato de salto em casa. Eu tenho que fazer de chinelo, ou de sapatilha, ou de tênis, né? Eu tenho que andar apropriadamente. E na vida cristã também, nós precisamos nos vestir com essas vestes de dignidade. Ser uma mulher virtuosa, que diz na palavra, aquele texto daquela mulher é tão lindo. O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher com as virtudes de Deus. Uma mulher que é temente, que ela é corajosa, que ela confia em Deus, ela faz o que ela tem que fazer, ela trabalha, ela se esforça, dentro da vida que ela tem, ela aplica a palavra de Deus. E o que mais qualificava ela, ou se distinguia na vida dela, fala no final, né? Era o temor a Deus. Porque fala que a beleza, a juventude, tudo isso é bom, mas isso tudo passa, né? A idade chega, o tempo muda, isso não fica sempre. Nós não vamos ficar sempre jovens. Quando nós começamos, eu tinha 29, 30 anos, hoje eu estou com 63. Mas a vida de Deus, o temor a Deus é o que tem me mantido, para que eu não fique apavorada com a idade, com as rugas, com as coisas que vêm junto. Não, Deus é maior do que isso. Nada contra, tá, irmãs, se cuidar. Deus é bom e Deus nos ama, e em cada fase da nossa vida, como nós vimos na palavra, as jovens, as mais maduras, as mais velhas, todas podemos ser úteis e servir a Deus, onde nós vivemos, amém? Então, coloque diante de Deus agora o desafio, o peso, para que tu possa te desvencilhar disso diante de Deus, e no teu dia a dia, peça a Deus que Ele trabalhe em ti, que Ele te mostre o que está demais, o que está te pesando, o que está te impedindo de tu andares essa carreira, de tu ser útil a Deus. Ele já tem tudo prontinho, preparado. Tu só precisa ir na presença dEle e acolher e receber e desfrutar, amém? Pai, nós te agradecemos nessa tarde pela tua bondade, pelo teu amor que nos tem conduzido até aqui. Obrigada por cada uma das mulheres que estão aqui, desde a mais novinha, a mais jovem, até a mais velha, Senhor. Tu as conheces a todas, tu sabes os seus desafios, tu sabes das suas lutas, tu sabes do seu dia a dia, o que elas enfrentam, tu sabes a ansiedade, a angústia, tu conheces, Senhor, a cada uma. E agora diante de ti nós estamos pela fé, Senhor, com confiança, sabendo que tu nos amas, Senhor, e o teu amor quer nos conduzir, quer nos limpar, quer nos purificar, para que nós possamos ser cada vez mais
úteis a Ti, na Tua presença, Deus. Toca cada uma agora, Deus, aquela que tem mágoa, ressentimento, não consegue perdoar. Ó Deus, trabalha nessa vida. Tu tens poder, Senhor, para curar, para limpar. Aquela que está desanimada, ou se sente inferiorizada, achando que não, tudo para ela é mais difícil, ou ela não tem condição. Ó Deus, mostra o valor que ela tem, o valor que é cada uma, Senhor, diante de Ti, que tem cada uma diante de Ti, porque Tu deste o Teu Filho amado, o Teu único Filho para morrer, e assim nós somos em Ti uma nova criatura. Cada uma possa, a partir de hoje, ainda mais, Senhor, desfrutar da Tua bondade, daquilo que Tu tens preparado, Senhor, para elas. Abençoa elas como mães, esposas, filhas, mulheres, Senhor, tementes a Ti. Que o Teu amor e o Teu temor esteja sempre nos seus corações. Em o nome de Jesus, nós abençoamos a cada uma, Senhor, com a Tua vida, com o Teu poder e o Teu amor, Senhor. Que a Tua bondade, Deus, as conduza a cada dia. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e nos ama. Amém. 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 Quem pode receber um pouco mais do Senhor nessa tarde? Amém.